Amém, igreja? Eu cumprimento a amada Igreja de Cristo na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, amados. Eu agradeço a Deus por poder estar aqui com vocês nessa noite. Agradeço a Deus por estar vendo aí mais uma vez o rosto de cada um, né? Que não pude ver durante as festas, mas quero deixar aqui os meus votos, os votos da família, né? De bênção, de paz, de tranquilidade, e que o ano de 2013 seja para vocês um ano de muitas bênçãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Mas como hoje é um culto de libertação, então nós vamos falar que Jesus liberta, né? Mais ainda, vamos focar aquilo que Jesus fez e faz nas nossas vidas, amém? Quantos creem que Jesus está aqui, que Ele é o dono do ouro, da prata, e Ele é o Deus que liberta? Aleluia. Eu também creio, graças a Deus. Abra sua Bíblia, amado, no livro. Eu quero dizer para a igreja, contar um segredo. Todas as vezes que eu vou falar do amor de Deus em algum lugar, parece ter um gelo na minha barriga. Não é medo, não. É uma coisa natural do ser humano, né? É assim a preocupação. E eu olho para mim e digo assim, eu tenho mesmo que me preocupar. Porque eu não vou falar aqui de uma pessoa qualquer, eu não vou falar de um nome qualquer. Mas se vocês pudessem sempre estar tocando, né, as minhas perninhas, vocês iam ver como que elas ficam quando eu vou falar do amor de Deus, né? Começa a tremer e eu começo a dizer, Jesus, usa eu, que eu suma, Senhor, e que o Senhor apareça. Mas você sabe que eu fico olhando e fico mais preocupada ainda, porque eu digo assim, se eu estivesse falando de uma pessoa qualquer, se eu estivesse aqui representando a Dilma, se eu estivesse aqui representando alguma das autoridades de Cuiabá, de Várzea Grande, de Mato Grosso, eu acho que eu não tremeria tanto em falar algo a vocês. Mas eu tremo tanto, com temor e tremor, porque eu não vim falar de Dilma, não vim falar do nosso presidente, não vim falar do nosso prefeito, mas eu vim falar do rei. E quando a gente vem falar do rei, a preocupação tem que ser um tanto quanto maior. Amém, igreja? Porque eu vim falar do rei. E quando se fala do rei, a gente tem que preocupar como nós vamos apresentar diante de Deus. Que chama-se o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra. E minha preocupação é tremenda, muito tremenda, ainda sabendo que eu sou filha do rei, mas eu digo, sendo filha do rei, que eu tenho que representá-lo bem, que eu tenho que passar para as pessoas algo que um filho do rei sabe e vai transmitir para as pessoas, amém, igreja? Vamos falar então de libertação, né? Quantos ouviram a Shekinah FM hoje? Luciana, epa, Luciana hoje pela primeira vez, foi? Não, não vou envergonhar ela não, foi a primeira vez não. Ouçam a Shekinah, Deus tem feito coisas maravilhosas através da Shekinah FM. Ouça, divulgue, seja um missionário, né? Para divulgar, para falar do amor de Deus, para você passar para adiante, né? Que Deus salva, Deus cura, Deus restaura, Deus transforma. Seja um missionário. Quando você está divulgando a Shekinah FM 107.1, você já está sendo missionário. De repente você diz, mas eu não sei falar, mas você sabe divulgar. De repente você sabe ligar para amigo e dizer assim, olha, o Senhor está falando com a gente através da emissora de rádio. Tem lá um profeta, tem lá um homem de Deus, uma mulher de Deus, abençoando as nossas vidas. Sintoniza aí o seu rádio. E vidas vão ser libertas, amados. E vocês vão receber a recompensa. E eu digo para vocês, a recompensa é grande, tá? A recompensa é grande. A recompensa é grande quando a gente... Essa noite eu pude viver uma experiência tremenda. Mas eu não vou contar ela hoje não. Eu vou contar numa outra oportunidade, tá? Mas eu vou só dar princípio. Deus fez coisa tremenda essa semana. Ontem a gente se prostrou ali no quarto para orar. E eu falei para o Senhor assim, que Ele falasse comigo, né? Que Ele me desse uma palavra. E que Ele me desse algo que eu tanto desejo. E eu vou dizer para vocês, eu vivi a experiência durante a noite.
E a experiência foi tremenda. E eu estou até agora assim impactada e querendo que Deus me dê a experiência hoje de novo. Mas Ele dá na hora que Ele quer e no tempo que Ele quer, né? Mas uma coisa eu digo a vocês: esse Jesus é tudo na nossa vida. É o Jesus a quem nós devemos apregoar, é o Jesus a quem nós devemos estar pregando a todo tempo, falando do amor dEle. Porque o que Ele faz na nossa vida é tremenda. Amém? Abra o seu livro da vida no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante. Aleluia. E quero dizer para vocês que vocês não estão impedidos de glorificar. Vocês não estão impedidos de falar glória a Deus. Vocês não estão impedidos de dizer aleluia. Porque na casa do Pai, na casa do Rei, você tem liberdade. E por isso você pode abrir os seus lábios e glorificar a Deus. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Todos encontraram? Amém. Aconteceu que é a cura de uma mulher enferma. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos tinha sofrido de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Amém? Até aí. Meus amados, quando eu leio a Bíblia Sagrada, do livro de Mateus em diante, quando o Senhor Jesus Cristo nasce, quando o Senhor começa então o seu ministério, né? Com 33 anos de idade, começa então a trabalhar no seu ministério. E quando eu começo a olhar lá no passado e ver os milagres miraculosos que Jesus fazia por onde ele passava, né? Eu fico cada dia mais extasiada e cada dia aumenta muito mais a minha fé para falar desse Deus vivo ao qual nós conhecemos. E nós temos que fazer a diferença. Eu e você cheguemos até aqui para que nós façamos a diferença. E a Bíblia nos relata, não fala seu nome, mas a Bíblia relata acerca dessa mulher que há 12 anos padecera com um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela já tinha despendido, né? Já tinha gastado, abrido mão de todos os seus bens, mas de nada lhe resolvera. A Bíblia diz, quando a Bíblia está dizendo que ela despendera, largara, né, abandonou, deu, vendeu para pagar médico, para ir além da medicina, né? A Bíblia está querendo nos dizer que ela tinha então algum poder aquisitivo até bom, que ela tinha com que gastar, ela tinha com que se curar. Se a medicina fosse tudo na vida do ser humano, se a inteligência do homem fosse tudo na vida do ser humano, então aquela mulher, ela já havia de ter sido curada da sua enfermidade. Mas amados, naquele tempo, na lei, né, na lei judaica, na lei dos judeus, quando a mulher estava no seu período menstrual, então a mulher era o que? Considerada impura. A mulher era então retirada, né, colocada de lado do meio da sociedade. Ela ficava ali meio que jogada, meio abandonada, né, no costume judaico, né, no costume dos judeus. Agora você imagina então uma pessoa, né, uma pessoa todos os dias, durante 12 anos, com um fluxo de sangue e com uma hemorragia que não queria cessar e não queria parar. Imagina você, homem não é capaz o seu raciocínio não vai conseguir chegar na lógica de que as mulheres chegam rapidamente, né? Porque o homem ele não tem, né? A TPM, o período pré-menstrual, mas a mulher tem. A mulher sabe o que é que acontece com ela quando está chegando ali o seu período pré-menstrual. Ontem, né, a partes, ontem eu estava que nem eu me sustentava. Aí quando eu fui dormir eu disse assim: Jesus, misericórdia, nem eu estou me aguentando hoje.
Se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que vai ser do coitado do meu marido. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que vai ser da coitada da visita que está em casa, a mamãe. Aí eu dizia assim, Jesus, cuida de mim. Aí eu comecei a pensar, como seria a vida daquela mulher? Quando nós estamos no nosso período, né? A gente começa a ficar estressada. Tem mulheres que quer ficar num quarto, não quer ver cara de marido, não quer ver cara de filho, não quer que ninguém chegue perto, se sente feia, se sente magra, se sente gorda, se sente inchada. É ou não é? Estou mentindo, mulherada? Não é, não. Agora você imagina uma pessoa carregando um período menstrual, 12 anos. 12 anos. E sendo considerada então imunda pela sociedade. Porque se fosse hoje, nós também, se o costume continuasse, nós também seríamos imundas. A Bíblia não fala do seu esposo. Mas eu acredito que então, quando ela estava no período pré-menstrual, se ela tivesse um esposo, ele também se afastava dela, porque ela era imunda. Então vamos começar a observar o que a mulher passava. Primeiro, aquela mulher deveria estar carregada de depressão. Segundo, aquela mulher deveria estar carregada de uma anemia que não tinha mais tamanho, porque todos os dias ela sangrava. Terceiro, o seu sentimento, as suas emoções deveriam estar quebradas, acabadas, destruídas. Porque há 12 anos ela não tinha um amigo. Há 12 anos ela não tinha ninguém que pudesse tocá-la e dizer assim, como você está bonita hoje. Há 12 anos as pessoas não aproximavam dela porque ela estava excluída do meio do povo. Semelhantemente, tal modo como eram os leprosos no costume judaico. Havia ali, né, em Jerusalém, nas proximidades da cidade, haveria ali um leprosário, onde as pessoas que tinham seu corpo tomado de lepra, era então colocado ali às margens da sociedade, onde ninguém pudesse encostar. E quando alguém via um leproso, eles começavam então a gritar, aí vem um leproso, que era então para as pessoas se afastarem. Não era diferente na vida daquela mulher. Mas o que é interessante, o que me chama a atenção, o que me ressalta, não fala da família, mas a família também haveria deixado de lado. Não fala de namorado, porque também haveria deixado de lado. Não fala de filhos, porque também haveria deixado de lado. Não cita a família, mas eu posso imaginar ela ali no seu cantinho, só observando de longe, porque não podia chegar perto, porque ninguém poderia encostar perto dela, porque de repente diziam que ela cheirava mal. Meus amados, nós mulheres que convivemos com isso todos os meses, nós podemos passar para vocês homens que a situação não é boa não, a situação é difícil, né? A situação é difícil, só quem vive para saber. Então eu começo a entrar um pouquinho na história e observar como então estaria vivendo aquela mulher naquele lugar. Para aí você. Mas algo me chama a atenção, ó, escuta, igreja. Algo me chama a atenção. De repente o movimento naquela cidade começa a agitar-se. De repente, então, os gritos das pessoas dizendo assim, olha, vem aí Jesus de Nazaré, vem chegando aí, vem chegando o homem que realiza milagres, vem chegando aí o homem que restaura sonhos, vem chegando aí o homem que por onde ele passa, até a sombra cura, o homem que ele ordena e o endemoniado é liberto da possessão. E ela continua lá. De repente pensando, o que eu vou fazer? Jesus de Nazaré vem chegando. As pessoas dizem que por onde ele passa até a sombra cura. As pessoas dizem que só dele estender a mão o possesso é liberto. As pessoas dizem que só dele olhar e determinar eu já serei curada. Mas e agora? O que eu vou fazer para chegar até Jesus de Nazaré? Sabe por quê? Porque eu imagino que a multidão era grande, o movimento era grande. O movimento era grande, a muvuca era grande.
né? E o povo, cada um queria chegar mais ligeiro, cada um queria tocar mais rápido em Jesus. Meus amados, mas o que me chamou a atenção na vida dela não foi nada diferente do que o tamanho da sua ousadia, o tamanho da sua fé. Ela não teve medo de romper situações, ela não teve medo de romper multidões e chegar e aproximar-se de Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um aleluia, igreja? Fecha seus olhos em nome do Senhor Jesus, fecha seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, repreenda do nosso meio, do meio da tua igreja, do meio do teu povo, todo cansaço físico, todo cansaço mental, todo embaraço. Senhor, repreende daqui tudo aquilo que nos impede de sair daqui com a tua bênção nas nossas mãos. Senhor, repreende de nós tudo aquilo que impede nós sair daqui nesta noite com a libertação nas nossas mãos. Deus, em nome de Jesus, que toda dispersão caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A fé daquela mulher rompeu multidões. A fé dela rompeu pessoas criticando, pessoas jogando pedra, pessoas de repente tentando impedi-la de que ela conquistasse o sonho tão sonhado, que era a cura do seu corpo, a libertação da sua vida. Mas no livro de Marcos também tem outra fé que me deixa assim comovente. Quando nós vemos no livro de Marcos capítulo 9, se não me falha a memória, falando da mulher cananeia. Outra mulher que então rompe barreiras para ser abençoada. A palavra diz que o Senhor chegou na cidade de Tiro de Sidom. E ele chegou ali, entrou numa casa. E de repente o Senhor não estava querendo ser anunciado. Não estava querendo que as pessoas vissem que ele estava ali. Porque de repente o mestre queria descansar. Mas aquela mulher estava atenta. Olha, crente, cuidado para o milagre não passar perto de você e você estar despercebido e ele passar direto e você perder a bênção. A mulher Ciro-fenícia, ela não estava em nenhum minuto dispersa das situações. Ela viu então quando o mestre entrou naquela casa. E ela chega então e pede ao Senhor que cure a sua filha, que estava então tomada por possessão, por espíritos imundos. Mas olha, amados, o que o mestre responde para ela, você pode verificar no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 25, se não me falha a memória. O Senhor diz para ela assim, olha, que não é lícito que tire a comida da boca dos filhos e dê aos cachorrinhos. Se fosse você que alguém considerasse cachorrinho, você esperaria a bênção, o milagre? Se fosse você que alguém olhasse para você e dissesse assim, olha, eu não vou te dar o milagre porque eu não posso tirar o melhor pão da boca dos meus filhos. Mas, amados, quando Jesus disse aquilo para aquela mulher, ele não estava querendo desanimá-la de receber o seu milagre. Mas quando Jesus diz aquilo para aquela mulher, ele estava então querendo provar a sua fé, provar até onde ela ia, provar até onde ela conseguiria chegar. E ele conseguiu. Ela responde então, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa. Olha então para cá, igreja, ó. Ela estava então satisfeita de comer das migalhas que caíssem então embaixo da mesa. Você sabe o que ela foi? Ela foi humilde. Ela foi valente. Ela sabia que Jesus era o mestre, que tinha na mão a chave da vida e da morte. Ela não desistiu do milagre. Ela foi ali buscar por a sua filha. E de repente ela olha para dentro do seu coração. E os discípulos dizendo assim, Pedro, que era bastante arrogante, bastante atrapalhado, diz assim, olha, não incomoda o mestre não vai atender agora. Os discípulos fazendo aquela muvuca toda, não querendo que o povo perturbasse o seu mestre. Mas o Senhor diz então a eles assim, ó, que ele veio para os doentes. Porque os sãos, esses não precisam de médico, amém? E ele era a cura, e ele era o milagre. E Jesus diz assim,
filha, vai em paz, porque a tua filha já está curada. Porque o Senhor não viu então tamanha fé em uma pessoa, ainda quando ele então, numa posição de humilhação, o Senhor olha para ela e diz assim: não é lícito eu tirar o alimento da boca dos filhos e jogar então para os cachorrinhos. Ela não se importou, mas o que ela não aceitou foi ir atrás do mestre e chamar o mestre e buscar por ele e sair dali sem a sua resposta e sem o seu milagre. Fé que comoveu o meu coração. Fé, eu estou com a voz um pouco problemática hoje, viu? Fé que comoveu o meu coração, que mexeu com o meu coração. A mulher Sirofenícia, Jesus não queria de maneira alguma desencorajá-la, mas Jesus queria dizer para ela também assim: olha, a salvação veio dos judeus. Os judeus são um povo prometido para a salvação, mas o Senhor queria dizer para ela também, que os gentios também alcançariam a salvação. Mas quando Jesus fala isso, eu vejo ele dizendo: não é qualquer gentio não. É só o gentio que rompe multidão. É só o gentio que rompe meio de povo. É só o gentio que é valente e corre atrás da sua bênção. É só o gentio que não tem medo de cara feia. É só o gentio que não tem medo de Pedro olhar para ele e dizer assim: olha, desista, porque o mestre não vai te atender. É esse gentio que Jesus queria falar. Não é o gentio que acomoda com a derrota. Não é o gentio que incomoda com a depressão, não incomoda com a depressão. Não é o gentio que aceita a família destruída. Mas o Senhor queria dizer para ela: o gentio valente, o gentio que se coloca na brecha, o gentio que se coloca na dispensação, esse sim alcançará também a salvação. Amém, igreja? Obrigado, amado. Teu galardão vai ser grande lá no céu. Meu amado, Jesus tem procurado pessoas assim. Jesus tem procurado pessoas assim. E eu acredito que essas pessoas assim estão aqui dentro da igreja metodista nessa noite. Quando Jesus então ia passando ali na cidade onde a mulher do fluxo de sangue se encontrava, e a mulher então correu para aproximar de Jesus. A mulher não estava preocupada com o que o povo ia pensar. A mulher não estava preocupada se de repente ela estava mal cheirosa, se de repente estava algo aparecendo nas suas vestes, sujas, mal lavadas. Mas ela, em hipótese alguma, ela se preocupou. Mas o que eu vejo, o que eu olho para ela e vejo, ela dizendo assim: olha, se eu conseguir ficar pelo menos na retaguarda do mestre, eu já recebo o meu milagre. Se eu conseguir ficar pelo menos encostado no mestre, eu já recebo o meu milagre. Mas a palavra diz mais adiante, você caminhando aí no livro de Marcos, você vai ver então que a multidão oprime Jesus, o povo aperta, o povo oprime. E você vai ver então quando o Senhor diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. De repente você diz assim: eu não sei o que a irmã Valéria quis trazer essa palavra nessa noite, porque eu já ouvi essa palavra, eu já sei ela de trás para frente, de frente para trás, eu já sei ela de cós salteado. Mas eu quero dizer para você que essa palavra aqui, ela nunca envelhece. Essa palavra aqui, ela se renova a todo instante, a todo minuto. Ela é renovada, ela é transmitida de uma maneira diferente, mas que você recebe a bênção e que você é abençoado. A palavra diz que aquela mulher então se aproximando do mestre, eu vejo então ela rompendo multidões, muita gente, muitas pessoas, porque por onde Jesus passava, ele arrastava com ele multidões. Por onde Jesus passava, multidões de pessoas o seguiam. E eu vejo então que não eram poucas as pessoas que estavam ali seguindo o mestre à procura do seu milagre. Mas nem todos receberiam. Não pense você que todos que estão aqui na igreja nesta noite vai sair daqui com o seu milagre. Não vai. Mas irmã, eu quero sair. Sim, você quer sair.
E se você usar a sua fé, e se você disser para o Senhor, eu quero uma fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, então você sairá daqui nessa noite com o seu milagre. Se você for como aquela mulher que rompe multidões e corre atrás dos seus sonhos, dos seus desejos e objetivos, você então também sairá daqui com o seu milagre. Aquela mulher se colocou então em posição de humilhação. A palavra diz que ela, chegando por trás do mestre, ela toca então na orla. A orla, amados, é essa parte de baixo aqui dos nossos vestidos. Jesus também usava um vestido. E a orla, essa parte, ela tocou então na parte de trás do vestido de Jesus, das vestes de Jesus. E Jesus então olha para ela, para a multidão, e diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Meu amado, eu quero dizer para você nessa noite que o cansaço é grande, mas Jesus está te curando do cansaço. Para mim também não foi fácil chegar aqui. Para mim também não foi com tanta facilidade que eu cheguei aqui, não. Primeiro eu tomei um sol de 47 graus na muleira, hoje meia hora de chá de cadeira, esperando que abrissem um portão para mim. E eu, para mim não sair do Espírito, eu dizia assim: Jesus, não me deixa de maneira nenhuma sair do Espírito. Porque tem 30 minutos que eu estou com sol na muleira e ninguém abre esse portão para mim, Jesus. E eu vim de longe. E eu não posso voltar sem abençoar o povo. E depois ainda tive que voltar para trabalhar. Mas se eu cheguei até aqui, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi porque o Senhor me trouxe aqui. Porque o Senhor tinha algo especial para mim e para você nessa noite. Ainda que o cansaço nos oprima, ainda que o cansaço físico nos incomoda, ainda que o calor nos incomoda, ainda assim nós temos que guardar no nosso coração a fé. Nós temos que olhar para nós e dizer assim: eu posso romper multidões. Eu não sei qual é o fluxo de sangue que te incomoda. Eu não sei se há 12 anos você tem algum problema, há 20, há 30, eu não conheço a sua vida, não conheço a sua vida pessoal, não sei há quanto tempo você luta por a resolução de um problema. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que Jesus é o Jesus dos milagres. E pode ser 12 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas o tempo de Deus chegou para a tua vida. Sabe, amados, eu atendi um telefone, uma mensagem de texto, pedindo oração para o casamento ser restaurado. E uma das mulheres desse casamento que é para ser restaurado, se não me falha a memória, uma das mulheres tinha 10 anos de separado. Ninguém sabe o que aconteceu com o esposo. Se o esposo já casou de novo. Você olha para mim e diz assim: mas ela é louca. Ela não é louca, não. Ela tem fé. Outra das mulheres, 5 anos que o esposo foi embora de casa. E essa esposa, sabe quantas vezes casou? Nenhuma. Sabe quem ela espera? O esposo dela. E eu fiquei preocupada com aquela situação. Jesus, como é que eu vou orar para essa mulher? Meu Deus, o que é que eu vou falar para essa mulher? De repente o esposo já tem outra família, de repente o esposo já tem outros filhos. Mas depois eu pensei assim: mas ela casou com esse homem. E na verdade, diante da lei de Deus, então esse esposo é dela. Se ela não divorciou desse homem, se ainda não aconteceu o divórcio, o esposo é dela. E se ela está buscando por esse esposo, e se ela tem a fé que remove montanhas, e se ela tem a fé que não tem medo das caras de Pedros por aí, o esposo dela vai chegar. Perder, vai ter alguém que vai perder. Vai. Mas a Bíblia diz que o Senhor responde à oração do justo. Tenho dó da outra pessoa? Tenho. Mas o problema foi dela que não vigiou onde se envolveu. É ou não é? O problema foi dela que não vigiou de quem era aquele homem.
Aquele homem foi entregue no altar àquela esposa. E aquela esposa até hoje chora, até hoje geme, até hoje carrega um fluxo de sangue, esperando por o seu esposo. Ela própria disse: irmã, eu sei que a senhora vai achar que eu sou louca. E eu fiquei meio extasiado, porque eu não sabia o que falar, né? Mas eu só respondi para ela assim: irmã, eu vou orar, só. E eu acredito que Deus vai responder com fogo a sua oração. E eu vou dizer para você, existem várias situações na nossa vida que nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: olha, é besteira minha continuar lutando. Eu estou com a emoção destruída. Há tanto tempo as minhas emoções foram destruídas. Irmã Valéria, eu vou contar uma coisa para a senhora. Todo o tempo que eu me coloco, tem gente que nem olha no espelho. Isso não é bom não, porque mulher gosta de olhar no espelho. Se você não gosta de olhar no espelho, então você começa a preocupar que tem algo errado dentro de você. Porque mulher gosta de olhar no espelho, e homens também. Existem alguns homens também, eu tenho um filho que fica meia hora na frente do espelho. Ali tem um, mas não vou dizer que é ele não. Ali tem um, lá atrás. Mas não vou contar não. Se você não gosta de olhar no espelho, você começa então a se preocupar com o seu coração. Porque quando nós não gostamos de olhar no espelho, é porque nós não gostamos de o que nós vamos ver através do seu reflexo. E o que eu quero dizer com isso? Existem mulheres que estão com as emoções destruídas há séculos e há anos. E ela não tem coragem de romper multidão. Ela vem caminhando há séculos e há anos, com as emoções jogadas no lixo. Mas ela não tem coragem de romper multidão, porque ela tem medo. Ela tem medo. Existem pessoas que alguém falou palavra de maldição lá no seu passado. E até hoje ela não lutou para que aquela palavra de maldição, que as pessoas dizem, maldição hereditária, se fulano foi assim, se fulano teve diabetes, eu também tenho que ter, se fulano foi louco, eu também tenho que ser. Está amarrado, isso é mentira do diabo. Se teu antepassado foi lá louco, se teu antepassado foi possesso, o problema era dele, porque você já lutou pela sua libertação e você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se ele não buscou e se ele não lutou, o problema foi dele que morreu sem Cristo. Mas a oportunidade é para você, amado. A oportunidade é para você. Deus quer dar a oportunidade é para você. Jovens que de repente não conseguem ir adiante em nada que sonha, porque também não tem coragem de romper. Não tem coragem de romper no ministério, não tem coragem de romper no ministério de louvor, não tem coragem de pregar, não tem coragem de falar do amor de Deus, não tem coragem de sair na rua e dizer nem mesmo que ele é crente. Eu morei do lado de uma pessoa, perto de uma pessoa metodista, há 4 anos. Mas eu convivi com essa pessoa há mais ou menos uns 10 anos. Que essa pessoa me conhecia desde muito jovem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui descobrir que essa pessoa era crente. Eu acredito que com 5, 6, 7 anos depois. Porque nunca essa pessoa falou de Jesus para mim. E nunca essa pessoa deixou eu perceber que ela era crente. E se eu morresse aquele dia, amado, e fosse para o inferno, o sangue daquela pessoa podia chorar e podia sofrer, porque ela não falou do amor de Jesus para mim. Nós temos que romper multidão. Nós temos que ir à frente das situações. Porque se nós cremos num Deus que restaura sonhos, então nós temos que fazer prova do Deus que restaura sonhos. Poxa, Jesus, eu não consigo olhar no espelho mesmo, eu não gosto do que vejo. Mas Jesus, eu sou linda, porque o Senhor fez meu nariz assim meio chatinho. Eu sou meio gordinho, eu sou muito branco, eu sou muito escura. Ou meu cabelo é chapado, ou meu cabelo é sem chapa. Mas foi o Senhor que me fez. E eu sou princesa de Jesus. Então eu preciso gostar do que eu vejo no espelho. Ou magra, ou mais cheinha.
ou com o nariz mais fino, ou com o nariz mais chato. Mas eu preciso gostar do que eu vejo no espelho. Porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor. E se eu e você, amados, somos imagem e semelhança do Senhor, nós somos lindos. E nós somos perfeitos. Você homem, pode se considerar aí um Brad Pitt na vida. Ainda com a barriguinha mais saliente, mas pode se considerar um Brad Pitt na vida. Porque você é príncipe de Jesus. Ainda com as perninhas mais finas, né? Ou com o rostinho mais fino. Eu sou princesa de Jesus. Viu? E você é. E não era diferente. No meio daquela multidão, Jesus olhava para uma mulher que Jesus tinha sede de que algo acontecesse na vida dela. Jesus já sabia que alguém ia lhe tocar. Jesus já sabia que alguém ia tocar nele, mas com uma fé diferente e com uma disposição diferente. Jesus já sabia, mas Jesus marcou. Eu olho para aquele texto e vejo que Jesus ansioso esperava que alguém tocasse nele diferente. Não é diferente hoje, amado. Jesus quer que os jovens se aproximem e toquem nele diferente, para que a tua emoção seja restaurada, para que o teu casamento seja restaurado, para que a tua vida financeira seja restaurado, para que o teu trabalho seja restaurado, para que aquela timidez de estar no meio de gente. Tem pessoas que têm medo de pessoas. Isso não é bom. Nós fomos feitos para estar no meio de pessoas. Tem gente que tem medo de estar no meio de pessoas. Jesus quer que você seja visto. Por onde Jesus passava, ele arrastava a multidão. Jesus quer que eu e você, por onde nós passemos, nós arrastemos também multidão para louvar o Senhor. Meu amado, eu quero convidar e eu quero dizer para você que Deus, aquele que faz milagre, aquele que restaurou a sorte de Jerusalém, aquele que quando Jerusalém foi levado pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, né? O povo foi levado como escravo e ficou ali na Babilônia 70 anos, então, tendo ali que passar por sofrimentos, tendo ali que passar por provas, por provações, mas Jesus permitiu que aquele povo chegasse até ali para que a sorte deles então fosse restaurada. Jesus podia poupar-lhes, mas Jesus, Deus, diz assim: eu permitirei que esse povo seja deportado para a Babilônia, para que esse povo se arrependa então da sua arrogância, para que esse povo se arrependa então das falsas profecias, para que esse povo se arrependa então dos falsos deuses, dos deus Zebu, dos deus Baal, de tanto tipo de Baal que tem por aí. Eu vou permitir que esse povo seja levado como escravo para a Babilônia. Mas quando o Senhor permitiu, quando o Senhor permite várias situações na nossa vida, não é porque o Senhor deixaria eles ali na Babilônia para sempre, mas é porque o Senhor queria que as emoções daquele povo, o caráter daquele povo fosse transformado então num caráter de verdadeiro homem e mulher de Deus. Deus queria que o povo olhasse para eles e dissesse assim: eu vivo na dispensação e na graça do Deus vivo, do Deus de Israel. E a Bíblia diz então que Deus faz promessa para aquele povo, que passados 70 anos, Deus ia então restaurar a sorte daquele povo, Deus ia então mudar a sorte daquele povo, meu amado. E Deus mudou, assim como Ele mudou a sorte, a vida da mulher cananeia, assim como Ele restaurou o corpo físico da mulher dos 12 anos de fluxo de sangue. As promessas de Deus não ficou lá no passado, mas as promessas de Deus estão aqui hoje. E se você veio aqui com tantos fluxos que eu não vou nem citar tanto, eu já citei um bocado. Depressão, tem gente aí que já está na beira da morte. Mas eu vou dizer mais uma coisa, mais um alerta para a igreja e para quem nos ouve. Ele está na beira da morte
E Jesus usa profeta o tempo inteiro para ajudá-lo. Sabe aquela história que o homem ia morrer afogado e Deus providenciou com que mandasse um helicóptero, mandasse tanta coisa, mandasse uma corda, né? E quando ele morreu e foi para o céu, ele disse assim para Deus, que por que Deus não ajudou ele? Aí Deus diz assim, então, poxa vida, eu mandei um helicóptero, né? Eu mandei o resgate, eu mandei um cabo de aço, mas você quis continuar lá. Portanto, morreu afogado. Deus manda profeta, Deus manda pastores, Deus manda evangelista, Deus manda ministro de louvor, Deus manda levita, e ele prefere ficar lá dentro do quarto escuro. Ele prefere não ter coragem de ir adiante. Sabe por quê? Porque ele diz assim, será que Deus vai mesmo responder? Olha, ou será que isso acontece só na vida das pessoas, na minha não vai acontecer? Meu amado, as promessas de Deus para a tua vida é grande. Deus usa profeta dentro da tua casa. O profeta convida você para ir na igreja. Tem pessoas, eu sei que pessoas nos ouvirão, né? Através de internet, através de site, através da rádio. Pessoas nos ouvem o tempo inteiro e eu falo a mesma coisa. Existem pessoas que a gente chega para falar do amor de Jesus para eles, a gente chama eles para ir até a igreja e eles acham que estão fazendo um favor para mim. Eles acham que eles vindo até a igreja, eles estão fazendo um favor para o pastor. Não estão fazendo um favor para nós. Eles estão fazendo um favor para a sua alma miserável, que tem sede do Senhor Jesus, que tem sede de Deus, que tem fome do Senhor, e ele não acorda, e ele não toma atitude, e não reage. Você não faz favor para ninguém, você faz favor para si mesmo. Quando você busca a Deus, quando você vem à igreja, você não está agradando o pastor Rogério, não. Tem crente, a igreja está vazia. A igreja está vazia. Eu acredito que a igreja poderia ter bem mais números de pessoas. Mas a igreja está vazia. Muitas igrejas por aí, o pastor está ausente. A gente chega, tem meia dúzia de gato pingado. Mas a meia dúzia de gato pingado vai embora com a resposta e vai embora com a bênção. Sabe por quê? Porque se o pastor cair, o crente cai. Se o missionário cair, o evangelista cair, o crente que era seguro no pastor, o crente que era grudado no pastor Rogério, na irmã Valéria, no evangelista Londo, se eles tropeçarem e cair, meia dúzia de crente vai junto com eles. Mas o crente que vive debaixo da promessa, entra pastor e sai pastor, vai pastor e vem pastor. Mas ele diz assim, o pastor Rogério não está, mas meu Jesus está e marcou um encontro comigo. A pastora Miriam não está, mas o Senhor Jesus está e marcou um encontro comigo. Esse é o crente que guarda as promessas. De repente eu não falo muito manso não, de repente eu falo meio bravo. Falo mesmo, porque se tem um dos compromissos que eu falei, que eu fiz com Jesus quando eu aceitei o Senhor, foi não passar a mão na cabeça de crente, ou porque ele tem dinheiro, ou porque ele tem uma posição melhor que a minha. Eu não tenho medo do dinheiro dele, eu não tenho medo da posição dele. Ele pode ser o rei, ele pode ser general, ele pode ser capitão de guerra, ele pode ser presidente da república, ele pode ser o prefeito de Cuiabá, mas eu chego perto dele e digo para ele, o que eu preciso te dizer, eu não saio sem falar, porque eu também sou embaixadora do rei. E se eu fui ungida para pregar, e se eu fui ungida para falar, tá para nascer filho do cão que vai me desviar daquilo que Deus colocou na minha boca e me mandou falar dentro ou fora da igreja. E se você é crente em Cristo e você guarda a promessa, você vai estar atento. Pastor saiu, mas eu tô lá. Só tem lá Ana Cristina e Tiago, eu também tô. Ah, mas só tem lá o irmão do fundo da igreja, eu vou orar com ele. Eu vou orar com ele. Que dia que tem culto? Eu vou orar com ele.
a gente fica aborrecido. Porque milagre todo mundo quer. Bênção todo mundo quer. Mas e o dono da bênção? Quem é que assume? Eu pensei que a igreja toda ia levantar a mão. E o dono da bênção? Quem é que assume o dono da bênção? Eu assumo o dono da bênção. Eu quero ele também. Eu quero ele também. Amados, Deus permitiu que aquele povo ficasse cativo 70 anos para que aquele povo acordasse. De repente você vem passando uma situação, não é um dia, nem 2, nem 3, nem 10. Você já vem passando há anos e o Senhor quer te despertar de algo. O Senhor quer falar com você em alguma área da tua vida que você ainda não despertou. Sabe para quê? Para que Ele entregue o teu milagre. E você sabe qual da sede é de Jesus? Uma das sedes maiores é que você toque nele diferente, para que o teu milagre chegue e o teu corpo seja restaurado, e a tua vida seja restaurada, e as tuas finanças sejam restauradas, e as tuas emoções sejam restauradas. Quando Jesus restaurou, olha só o que Ele falou, olha só a promessa de Deus que é para mim e para você, no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 29. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, olha só, amados, olha o que o Senhor pede para você nessa noite. Você tem 100 anos de igreja, mas de repente você não tem tocado diferente, e você não tem feito algo diferente. Olha o que o Senhor fala para mim e para você, ó. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e acharei, quando me buscardes de todo. Quando me buscardes de todo o coração. Quando a gente busca Deus de algo de todo o coração, a gente busca diferente. A gente busca diferente. A gente sente algo diferente. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Amém, igreja? O Senhor mudou a sorte daquele povo. O Senhor mudou a sorte da filha da mulher cananeia. O Senhor mudou a sorte do endemoniado de Gadara. O Senhor mudou a sorte do povo que foi levado para a Babilônia cativo. O Senhor mudou a sorte da mulher que há 12 anos vivia com um fluxo de sangue. E o Senhor, nesta noite, Ele quer mudar a minha e a sua sorte. Independente do que você fez, independente do que você pensou, de repente você está olhando para mim, olhando para o relógio, dizendo a irmã já está passando da hora, está quase querendo comer a irmã Valéria viva, independente desse seu pensamento. Deus quer mudar a sua sorte nessa noite e quer restaurar, assim como restaurou a minha e a sua, né? Assim como restaurou a lepra de Naamã, que deixou-se então ali o seu pensamento positivo de egoísmo, achando que porque ele era capitão do exército, da guarda, que ele tinha uma posição boa, muito dinheiro, achando que Naamã podia conquistar muitas coisas com seu próprio esforço. A mulher de 12 anos, ela não acreditou, porque tanto que ela viu que perdeu tudo, ela tinha uma única moedinha para ser jogada. A sorte seria lançada. E a mulher teve fé e coragem para lançar então a sorte em alguém que pode mudar a história. Ela disse assim: essa será a última porta que eu baterei nesta tarde. E essa porta chama-se Jesus de Nazaré.
mas eu vou tocar. E ela tocou, e ela foi curada. E o Senhor disse: vai, porque a tua fé te salvou. A tua fé moveu o meu coração. A tua adoração comoveu a minha adoração. Pessoas que diziam assim: você não vai conseguir chegar até ele. O cego Bartimeu, quando ele ia no meio da multidão gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A multidão tentava a todo tempo esbarrar. E o cego Bartimeu cada vez gritava mais alto. Você precisa, amado. A Bíblia diz que quando busca, acha. Que quando pede, encontra. Que quando ora e busca de todo o coração, o Senhor vai te responder. Todo aquele que procura, encontra. Amado, de repente há tanto tempo você tem perdido tempo por não levantar e procurar e não bater. Bata na porta, grite mais alto, levante, vamos gritar, vamos clamar, vamos buscar, vamos de repente dizer assim: Jesus, eu já esvaziei dos recursos, agora é tudo com o Senhor mesmo. A minha família, a minha casa, o marido que está lá em casa que nunca nós nos entendemos, os filhos que é só problema, a família que é só problema. Ó Jesus, a família agora é tudo com o Senhor mesmo, porque os meus recursos já se acabaram. Então eu quero dizer, o recurso chegou, e a corda no final do túnel também chegou para você. Sabe que eu fico olhando assim, exemplo de pessoas. Luiz Inácio Lula da Silva, um homem que persistiu naquilo que ele queria. Quantas vezes então presidente, candidato a presidente da República, mas ele não desistiu. Conheci uma mulher que ela fez um teste de carteira de uma CNH 5 vezes. Na sexta, ela conseguiu um milagre. Ligou um homem para mim também que já estava enjoado de buscar. Mas quando ele já não tinha mais nenhuma força, o Senhor lhe deu a vitória naquilo que ele queria. Mas ele disse: irmã, todos diziam que eu não era capaz, mas eu era. As pessoas também diziam que eu não era capaz, mas eu era. Porque Jesus olhou para mim e disse assim: você é capaz e você pode. E as emoções eu já restaurei. Os recursos eu é quem vou dar. As situações difíceis sou eu que vou abrir as portas. As janelas, as portas que estão fechadas, eu vou abrir. Se assim você me buscar de todo o coração. Irmã, eu busco o tempo inteiro. De repente você busca o tempo inteiro na empresa. O telefone tocou: oh meu Deus, Jesus me ajuda, Senhor me abençoa, está difícil aqui, está difícil ali. Oh Jesus, esse marido não vale nada mesmo, Jesus me ajuda. Mas quanto tempo você reservou para ele? Quanto tempo você tirou na noite para buscar? 2 da manhã. Quem me buscar, de mim será achado. 3 da manhã, meia-noite, 10 minutos que seja. Não tem lágrima não? Ajoelha e fica quieto. Não tem palavra, chora. Mas você será achado do Pai. Mas o buscar que o Pai quer dizer para você hoje, amado, não é o buscar dentro da empresa. Não é o buscar brigando com o marido e pedindo a Deus para que mude a história do marido. Mas não mudou nem a sua ainda. A sua é que precisa de tratamento. É você que precisa de tratamento. Antes de nós querer ajudar alguém, eu tenho que ser ajudado. E você que quer ser ajudado, igreja, eu quero te convidar para 5 minutos de um ato de fé. Você que eu acredito que quer romper multidão. Eu não sei o problema da igreja não. São poucas as pessoas que eu tenho mais afinidade. Mas tem pessoas que eu sei que tem desejo de tocar no Senhor diferente. Aleluia. Mas ainda não tirou o tempo para tocar. Essa é a oportunidade de você tocar. Eu quero convidar você que quer tocar nas vestes de Jesus para que Ele venha repreender da tua vida aquela maldição hereditária que as pessoas dizem para você que você vai viver com esse karma a vida toda. É mentira das pessoas.
e é mentira do diabo. Aquela palavra que você carrega no coração há anos, há séculos, que não te deixa romper, Jesus quer quebrar nessa noite. Nessa noite Ele quer quebrar. O fluxo que não passa, não estanca de maneira alguma, a dor no coração, a depressão, a tristeza, a insônia, a noite mal dormida. Jesus libertou muitas pessoas no passado e Ele quer te libertar nessa noite. Aleluia. Você que quer fazer assim como aquela mulher, rompeu multidões, andou longe, saiu ali daquele lugarzinho que as pessoas colocaram. De repente você está no conforto da casa, mas você diz assim: eu me levantar-me-ei desse sofá e irei ter com meu Pai lá no altar da igreja metodista. Então é para você nessa noite e é para mim. Você que quer se colocar em posição de humilhação. Quando Naamã, ele foi no Rio Jordão e deu então um 7 mergulhos. Quando Naamã desceu as águas do Rio Jordão, amados, Naamã, então ele olhou para dentro dele e disse assim: eu sou pior que pó, eu sou pior que verme, eu não sou nada. Toda a minha posição diante de Deus, ela cai por terra. Eu com os meus recursos eu não consigo nada, mas eu vou obedecer aquilo que o profeta diz, e eu acredito que o milagre vai chegar. Ele teve então uma posição de humildade, ele teve então uma posição de fé, ele entendeu então as promessas de Deus para a sua vida, e a Bíblia diz que ele tomou uma posição, e o Senhor tocou então a pele de Naamã, através do profeta Eliseu, e ele recebeu a cura. Você que quer fazer como ele, como a mulher serofenícia, eu quero convidar você nesta noite, igreja, numa posição de humilhação, a vir aqui à frente. Nós vamos estar orando, vamos estar fazendo uma oração para repreender o mal da tua vida. Vamos estar fazendo uma oração para que toda palavra maldita, toda maldição, toda mentira do diabo que tenha vindo sobre a tua vida, que ela caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que os mistérios de Deus venha se revelar na tua vida. Então eu quero convidar a igreja: não olha para o irmão que está do teu lado, não olha para o irmão, para a irmã, mas dirija até o altar da igreja. Vamos formar aqui um círculo, né? E vamos fazer uma oração de fé, e eu acredito então que você será restaurado nesta noite.